Olá, seres sinápticos! Tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, onde a gente escuta histórias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. E hoje eu vou quebrar um pouquinho o protocolo e vou contar uma pequena história para vocês. Por quê? Eu sempre falo, para quem me conhece, não crie expectativas. As expectativas se jogam no chão. As expectativas são a mãe da miséria. Mas eu não posso negar que eu estou aqui na maior expectativa de aprender como colocar minha voz, como melhorar minha voz. Então eu estou com ela, a dama da voz, a rainha da voz, a mulher que ensina e melhora a vida de milhares de pessoas com seus vídeos inspiradores, contando pra gente como a gente faz da nossa voz o nosso melhor cartão de visitas. Eu estou com Letícia Pacheco, maravilhosa. Obrigada por ter vindo. Obrigada eu, viu? Por estar aqui comigo e por poder ajudar a gente a entender qual a importância da voz na comunicação, nos relacionamentos. Mas eu queria saber, assim, como que você se interessou por isso e não virou uma fonoaudióloga dessas que cuidam dos problemas corriqueiros, né? Como que você resolveu capilarizar o teu saber para ajudar as pessoas com isso? Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui e falar com o pessoal também. E essa pergunta é muito boa, porque eu fico pensando de onde surgiu essa ideia da voz. E eu confesso que quando eu entrei na fonoaudiologia, eu entrei pensando muito nessa parte de música, primeiro. Eu tenho uma prima que é fonoaudióloga, e quando eu estava naquela indecisão, o que eu faço da vida? Ela falou, olha, você gosta tanto de música, na fonoaudiologia dá para você trabalhar a parte da voz cantada das pessoas. Você canta também? Eu não canto, porque eu sempre fui mais tímida, mas eu toco violão. Arrasou, mas hoje em dia você canta um pouquinho junto, assim. Hoje em dia, se precisar cantar, eu canto, mas não é o meu forte, digamos assim. Mas tocar violão é mais um hobby hoje em dia. Mas eu entrei pensando na voz cantada. Aconteceram milhares de coisas, depois eu fui mais para a parte da audição, do processamento auditivo, que eu vou contar aqui para o pessoal ainda. E aí eu comecei a estudar essa parte da psicodinâmica vocal. O que é isso? É o impacto psicológico que você gera na outra pessoa pela qualidade da sua voz. Porque se eu chego aqui e falo, eu tô muito feliz de estar aqui com você, essa nasalidade já ferra tudo. Ferra tudo. Então, Adorei. às vezes, a pessoa pode ter um currículo gigantesco, você fala assim, uau, essa pessoa vai arrasar, E aí ela começa a falar, ou ela começa a falar, e você simplesmente desacredita dela. A gente tem um viés inconsciente, então essa psicodinâmica vocal é super importante para a gente ter uma voz poderosa, uma voz autêntica, para a gente conseguir se comunicar realmente com uma voz que te represente. Você falou isso, o que me veio, né? Você já viu pessoas que parece que a voz não combina com quem a pessoa é? Sim. Acho que tem um pouco a ver com isso, né? O que você tá dizendo. Totalmente. Eu digo que hoje eu ajudo as pessoas a terem uma voz que as represente. Porque não adianta a pessoa falar, nossa, Letícia, eu sou super gabaritado, mas eu não consigo ascender de cargo. Eu continuo aqui como analista e eu quero ser um gerente, por exemplo. Puxa, mas a sua voz é uma voz que transmite que você é bonzinho demais. É voz de analista. Você pode ter uma voz que não te leva pra cima. Então, a voz e a forma como você fala, pra mim, é um dos pontos, assim, que ditam o seu sucesso. E quais são os elementos, assim, que você analisa, por exemplo, me vendo e ouvindo a minha voz e tal, o que você analisaria pra dizer, Má, tem que falar mais devagar, ou tem que ser mais, esticar mais aqui o diafragma? Como que é o seu trabalho na prática? Eu falo que eu vou analisar 8 pontos ali da voz, que na verdade é só a comunicação como um todo. Então, o primeiro ponto, o seu tom de voz. Você chega pra falar e tem um tom de voz muito grave, de repente. Eu vou imitando aqui as vozes para o pessoal poder pensar, né? Vai nessa. Então, por exemplo, se eu tenho um tom de voz muito grave desse jeito, qual que é a imagem que eu transmito? Pode parecer que eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco mais de falta de afetividade. É uma voz que não tem brilho, é mais fechada. Mas, ao mesmo tempo, se eu tenho uma voz aguda demais, eu posso transmitir infantilidade. Então, como que tá o meu tom de voz? De 0 a 10, que nota eu daria para o meu tom de voz pensando no quanto ele me representa? Então, tem gente que me procura e fala, Letícia, meu tom de voz é muito fino. Tem gente que às vezes nem tem essa consciência, mas fala, tem alguma coisa que eu podia mudar.
Então, tom de voz é um dos primeiros pontos. Depois, a ressonância da voz, porque eu posso ter uma voz grave, mas ao mesmo tempo ela é meio nasal. Então, eu falo e tá meio... Sabe aquela voz que parece uma batata na boca? Tá. E como que tem que ser? Dá pra... Eu digo pras pessoas assim, não é que tem um estilo de voz perfeito. Ah, eu tenho que ter essa voz desse jeito. Eu digo em termos da ressonância, né? O que é a ressonância? Como ela chega no interlocutor? A ressonância, a gente pode pensar como se tivessem caixas para Tá nossa bom. voz sair. Então, por exemplo, eu tenho uma caixa aqui no peito. Então, se a minha voz está presa nessa caixa do peito, ela fica aqui. Né? Se você colocar a mão assim, você sente que a voz está vibrando mais nessa região. Uhum. Você pode ter a voz na ressonância mais aqui na garganta. Aí você sente que a voz ela vibra mais aqui. E você pode ter uma voz bem aqui em cima, que é uma ressonância nasal. E o ideal seria que você tivesse o equilíbrio dessas 3 caixas, digamos assim. Então, se você tiver um desequilíbrio nessa ressonância, consequentemente, você também tem um desequilíbrio em como as pessoas estão te percebendo. Porque uma voz também muito aqui na garganta pode transmitir até agressividade, se você tiver tensão Entendi. junto. Tá. E aí? Eu tô Segundo preocupada, ponto. assim, já tô Não. trazendo tanta Ai, informação. eu tô amando. É isso. Tá vendo? É o que eu falei. Eu tava na expectativa de aprender muito, assim, porque para nós que comunicamos e até no ambiente mais terapêutico e tudo, né, psicoterapêutico, a voz, eu acho que a maneira como você quer dizer as coisas nem sempre dá certo. Às vezes você quer falar alguma coisa com uma voz mais quente, calorosa. Eu fico pensando muito sobre isso, assim. Será que a gente consegue transmitir exatamente o que a gente quer? Então, essas informações que você tá dando são incríveis. E aí, quando você fala, por exemplo, eu quero transmitir mais amorosidade na minha voz, eu tenho que ter uma certa nasalidade. Se vocês forem ouvir a voz de cantor sertanejo, por exemplo, ou o próprio Roberto Carlos, que canta música super de amor e tudo mais, tem uma certa nasalidade quando ele canta. Olha só, nunca tinha pensado nisso, gente. Se eu falar, Arrasou. eu te amo aqui no peito, é uma coisa. Se eu falar, eu te amo, tem uma certa nasalidade, a pessoa já sente realmente esse amor. Entendi. Então, às vezes, quando a pessoa tá ali com o nariz tampado, que aí ela perde essa ressonância mais de cima, eu te amo. Você vê como atrapalha? Muito, muito. Eu nunca tinha pensado assim nisso com tanta clareza. E o terceiro ponto? Não sei se eu vou lembrar agora na Não, ordem não exata, precisa mas ser na assim, ordem. eu olho muito pra dicção também. Porque a dicção é como a gente articula as palavras. Se eu chego aqui e eu falo, por exemplo, com uma dicção mais travada, sabe aquelas pessoas que parece que não abrem muita boca pra falar? Então eu Uhum. falo e tô aqui falando com vocês, é um prazer. Qual que é a impressão que eu gero no outro? E pra cantar não dá certo isso também, Com certeza. né? Se bem que tem gente, às vezes mais do MPB, que fala meio fechado. Então depende do Uma bossa estilo nova, também. assim. É. Mas, por exemplo, se eu tenho uma dicção mais travada desse jeito, às vezes pode parecer uma agressividade contida, parece que eu tô segurando uma raiva que tá aqui dentro. Se eu falo também aberto demais, eu começo a falar com você meio exagerado, parece uma pessoa um pouco falsa ou narcisista. E se eu falo com uma dicção imprecisa, ou seja, eu falo e parece que eu não tô acertando direito o som das palavras, sabe? Então, às vezes tem uma pessoa que tem um sigmatismo, que é conhecido como ceceio, que é uma língua mais pra frente. Por exemplo, a pessoa ao invés de falar sassá, saiu cedo, ela fala sassá, saiu cedo. Entendi. Isso já atrapalha totalmente a credibilidade dela. Se você falar, ó, vim aqui agora entrevistar um doutor, PhD, nananã, e ele chega e está falando aqui. Isso já impacta totalmente na imagem percebida. E aí você, em algum momento, então você vai analisando isso, mas em algum momento na tua carreira você parou e pensou, poxa, eu realmente posso ajudar as pessoas a fazerem uma fala que combine mais com elas e com os objetivos de vida delas. Uhum. Como que foi esse insight, assim, esse momento? Você lembra? Acho que um insight específico. Eu acho que eu fui olhando muito para minha própria história. Porque se eu fosse dizer qual era a minha voz era uma voz para dentro. É uma voz que transmitia insegurança,
uma voz mais infantilizada, que vem de uma trajetória de alguém que sempre foi mais tímida, introvertida, por uma série de motivos. Então, a partir do momento que eu falei, nossa, peraí, dá pra trabalhar a voz, porque as nossas mães sempre falam assim, você tem que estudar muito pra ser alguém na vida. Sim. Aí eu falei assim, será que é só estudar muito? Peraí, eu já fui morar fora, já voltei, o que mais que falta? A gente tem que saber se comunicar com poder, com convicção, porque senão não adianta você, às vezes, estudar tanto. Então, eu digo que você também tem que estudar como falar. Então, a gente tem um amigo em comum que fala assim, você tem que ter na voz e na tua comunicação o poder de Jesus Cristo, né? O levanta-te anda, que é o Sim. Roberto. O Roberto fala, o Roberto Chiniachik é seu mentor ou foi seu mentor? Você fez várias mentorias com ele, não foi? Fiz. E agora eu tenho a honra de cuidar da voz dele De também. cuidar da voz dele. Então, temos aqui algo em comum, Uhum. né? Que a gente conhece bem o Roberto e ele fala muito sobre isso. Então, você precisa se investir desse poder e dessa convicção interna de que você pode ajudar o outro a partir da tua atitude, da tua ação. Sim. Imagina falar levanta-te, anda, com esse sigmatismo que eu acabei de falar. Levanta-te, anda. A pessoa não vai levantar e andar. Ai, por favor, levanta aí, Ana. Ou falar com uma voz de bonzinho. Então, realmente colocar essa voz de uma forma que gere essa credibilidade faz muita diferença. Entendi. E aí você tem um aporte aí na tua própria história pessoal, do quanto você talvez tenha passado por frustrações de querer se comunicar e a timidez não deixa, Uhum. né? Eu comungo muito assim com esse sentimento, porque acredite ou não, eu sou muito loquaz, mas eu fui uma criança extremamente tímida. Mas não era pouco. Agora eu quero perguntar, quando que virou o jogo pra você? Cara, o jogo virou pra mim no momento em que eu precisei dar uma palestra fora do Brasil. Para muita gente, era um momento em que eu precisava falar sobre. Eu tava num grupo lá do HC, enfim, dentro da minha área. E eu falei, gente, chega de sofrer com isso, não dá. E aí eu fui fazer psicoterapia. Agora, Legal. o destravar disso, não sei te dizer assim especificamente, mas acho que ajudou. É como se você separasse um pouco as pessoas, as personas, sabe? Eu também separo. A Letícia criança, adolescente, são pessoas totalmente diferentes. Eu acho que faz muito sentido isso, né? Uhum. Porque é muito sofrimento você não se comunicar. Por exemplo, vou te trazer um recorte da minha infância. Eu sabia tudo, aí o professor perguntava, um monte de gente levantava a mão, falava, e eu lá atrás pensava, puta, eu ia falar muito melhor esse negócio. Eu sabia muito perfeito isso, mas eu não tinha coragem de levantar a mão e me expressar. Não sei se você passou por isso, mas é comum em pessoas tímidas isso. Sim. E eu digo que eu adoro esses casos, porque eu falo, gente, o diamante já tá ali. Eu só, entre aspas, preciso ajudar essa pessoa a sair e comunicar o poder dela. Então, hoje mesmo, na minha mentoria, eu trabalhei muito isso com as mulheres. Como que você fala sobre o que você faz, sobre o seu trabalho, sem ter medo de estar fazendo uma autopromoção? Então, muitas mulheres, eu digo assim, são mulheres que são fodas, né, no bom sentido da palavra, mas elas vão falar delas, elas falam assim, meio fechado, meio não querendo falar, Tipo vergonha com vergonha. de expor o que elas sabem fazer ou mostrar o seu melhor lado, parecerem Pois é. arrogantes, talvez. E mulheres que já são grandes líderes, eu tô falando de C-level, de gente que, poxa, já fez tanta coisa na carreira. Aí eu falo pra ela se apresentar, e ela, sou C-level, sou CEO na tal empresa. Falei, gente, vamos lá, fala o que você faz. E aí a gente trabalha realmente abrir a boca e falar. Tem um exercício que eu faço de colocar o dedo entre os dentes. Você tem que falar e conversar com alguém. E a pessoa tem que entender 100% do que você tá dizendo. E você... Letícia do céu, como é que dá pra fazer isso? Dá pra fazer isso. E não pode deixar o dedo marcado, tá? Ih, gente, ferrou, porque eu tava apertando muito. Acho que o segredo talvez seja não apertar tanto. É porque o dedo, ele tem que estar aqui como um obstáculo e não você tem que ficar segurando o dedo. Ah, Você tem que falar o mais aberto possível e realmente tentando abrir o máximo a boca
E a pessoa tem que entender 100% do que você tá falando. 100% é muita coisa, Letícia. Gente, vamos treinar, ó. Lá nos bastidores, eu falei, Letícia, leve para as pessoas dicas práticas. E ela está fazendo exatamente isso. Aproveitem. E aí, imagina treinar isso. Olha como até a minha já ficou mais aberta, a minha dicção. Aham. E muita gente aprende isso daqui errado, tá? Na internet. Acho que é legal trazer. Muita gente pega a caneta, põe na boca pra treinar a dicção e fica mordendo a caneta. E é o que acontece. Ela treina. Às vezes a pessoa tem até um problema de ATM. Ou seja, se você tem alguma dor nessa região, você pode ter esse problema. Você tensiona, aí você coloca a caneta na boca pra treinar. Você tensiona mais ainda e você sai falando mais tensionado ao invés de melhorar. Entendi. Nossa. Então, é melhor você usar o dedo, porque aí você tem controle se você tá deixando marcado, se não tá, se tá tensionando. Isso tem uma diferença enorme na sua forma de falar depois. Imagina a pessoa que fala ali mais fechada, ou que tá mais tímida. Só de treinar 2 minutos com o dedo entre os dentes, Já. ela sai falando mais aberto. Mas a gente estava falando disso porque você estava dando então essa mentoria para essas mulheres poderosas que de repente não conseguem deixar sair esse poder ou expressar isso de alguma maneira. Porque elas têm muito medo dessa autopromoção, ou de parecer que tá sendo meio arrogante. Então, essa forma de falar, de treinar a voz, também ajuda nessas questões. Então, quando ela começou a se ver falando de uma forma diferente, e aí vem todo um exercício de autoconhecimento, autopercepção. Então, eu faço essas gravações. Tô pensando em várias coisas práticas aqui para passar pro pessoal. Você pode gravar um vídeo seu antes, se apresentando. Faz esse exercício de 2 minutos treinando se apresentar de novo. E grava mais um vídeo. Para você perceber a diferença. Porque muitas vezes o que acontece nesse processo é que as pessoas falam, Letícia, mas eu não sei se realmente minha voz tá boa agora. Porque a percepção que a gente tem da forma como a gente fala é muito diferente da percepção que as outras pessoas estão tendo. Enquanto eu tô falando aqui com você, eu tô me escutando totalmente diferente de como você está me escutando. Nossa, também nunca tinha pensado sobre isso. Sim, faz muito sentido. E aí a pessoa fica assim, não, mas espera aí, não sei se tá melhor mesmo. Então, pra pessoa realmente mudar a forma de falar, ela tem que começar a se perceber. E não só se perceber, mas receber o feedback externo. Então, na mentoria em grupo, eu consigo fazer isso. Eu faço a pessoa se perceber, receber o feedback do outro, fazer exercício. E é um barato. Imagina todo mundo lá, 9 horas da manhã, falando assim. Deve ser muito rico para elas, inclusive. E quando Sim. você se depara, porque muitas vezes na clínica, assim, a gente se depara com questões que são mais profundas. Então, por exemplo, eventualmente, você pode perceber que tem uma pessoa ali com uma síndrome do impostor, que ela, que nem você falou, realizou um monte de coisa. Pode ter realizado um monte, mas ela não vai ter capacidade de reconhecer e validar essas coisas que ela realizou e, portanto, isso tem um impacto ali, né, na motivação dela. Como que você lida com isso, assim, quando pinta? Se eu tenho abertura, né? Porque às vezes quando tá na mentoria em grupo, eu não consigo perguntar ali, né? Mas eu pergunto se ela já trabalhou isso, se ela tem alguém. Porque aí essa parte eu deixo pra você trabalhar. Mas eu vejo também que muitas vezes a mulher tem isso. Eu não tenho certeza se ela trabalha ou não. Mas com a mentoria ela consegue... Como ela tem um método de como falar... E ela tem essa autopercepção e o feedback de outras pessoas, ela começa a ficar muito mais confiante. Mais solta também. Mais solta. Né? E eu faço vários desafios. Então, você gamificou o negócio, né? Você não, tem um... Cada semana tem um desafio diferente, tem competição, então... Você sabe que me ocorre uma coisa? Na psicologia a gente tem um fenômeno que é o da dessensibilização. Então, por exemplo... você tem medo de barata. Aí eu vou lá e vou trabalhando com você a aproximação sucessiva da barata até que ela não desperte mais o sequestro da amígdala ou qualquer outra coisa e que você possa normalizar a experiência da barata. E aí talvez essa coisa que você trabalha, né, da timidez tenha muito a ver com isso, esse processo da mentoria que você faz, porque a pessoa vai se expondo num ambiente que ela considera seguro e acolhedor, e ela vai se dessensibilizando, então, da autocrítica, da crítica das outras pessoas, do medo, né, de ser criticada, julgada, avaliada. Eu acho que isso deve funcionar muito bem no teu trabalho.
E realmente é isso que vai acontecendo. Elas estão no ambiente mais, como posso dizer? No primeiro Acolhedor. encontro, eu já faço as pessoas se apresentarem e contarem as suas dores. Então, por exemplo, uma vez chegou uma mulher pra mim e falou: Nossa, eu achei que eu era um patinho feio, que só eu tinha esse problema. Aí você pega e me mostra que não, que tá todo mundo no mesmo. Assim. E aí, quando eu mostro, falei: Não, na verdade, olha só, 99% das pessoas têm esse problema, né? Uma dificuldade em se comunicar. E aí ela começa a ver que não é um problema só dela, fica mais segura e vai se desenvolvendo. E aí, lá no final da mentoria, eu jogo o pessoal mais pro fogo mesmo. Porque às Como vezes eu que desafio o é? pessoal a fazer uma live, a fazer alguma coisa que realmente exige uma exposição que não é só no ambiente seguro. Você percebeu, assim como eu, que tem certas pessoas que têm muita dificuldade de fazer vídeo? Live, por exemplo, ou vídeo do Insta, sabe, de stories, que podia estar bombando os stories e não faz porque, né, assim, sei lá, não se sente muito afim de fazer. Nunca tem tempo de fazer. Como é que a gente Tem resolve esse várias. babado aí? Deixa eu aproveitar, né? Bom, se você estiver na mentoria em grupo, primeiro tem o efeito manada, né? Como todo mundo tá fazendo, e esse é um dos desafios, você acaba fazendo junto. Então, funciona muito bem nesse sentido. Na hora que você começa a ver que você, puxa, acabei de gravar o vídeo, deu certo. Nossa, agora eu gravei um vídeo falando o bispo de Constantinopla. Eu falo qualquer coisa. Que eu começo a dar alguns desafios de dicção pra você gravar, aparecer. Então, hoje, por exemplo, o pessoal gravou um vídeo falando: o bispo de Constantinopla é um bom desconstantinopolitanizador. O que é isso, mulher? Mas Gente, arrasou. eu falei, gente, se você fala isso, você fala qualquer coisa. Olha o seu vídeo, você tá falando um trava-língua super difícil. Seu vídeo ficou bom, tá com uma boa dicção, tá com expressividade. Agora vai lá e dá uma dica do que você faz. Então, o bispo de Constantinopla é um bom Desconstantinopolitanizador. Litanizador, Litanizador. Já foi. Gente, espero que vocês tenham pegado direitinho que ela falou, que é bom de vocês treinarem aí um monte, porque se você conseguir falar isso, você tá perfeito, não é verdade, Letícia? É isso mesmo. E aí o pessoal começa a brincar e leva pra casa e faz com o filho. Aí fala, gente, realmente, só eu consigo falar o bispo de Constantinopla, eu consigo gravar vídeo, então vou fazendo alguns desafios que tem essa questão de dessensibilizar, mas também dela ver o potencial dela. Vai estimulando, né? Sim. E eu também digo assim, não dá pra você se exigir ser bom em algo que você nunca estudou ou treinou. Então tem gente que chega pra mim e fala, Letícia, mas eu sou péssima ou péssimo, eu não sei falar em público, eu tremo, a minha voz treme, eu gaguejo. Nem Fala, todo mas mundo é você- Gal, né? É, Sabe a história da Gal, que ela nunca estudou canto? Que a mãe dela punha existem uma os panela. gênios que... A mãe dela punha uma panela aqui atrás e falava, canta, filha, canta. E aí ela cantava, ouvia a voz ecoando na panela, um panelão assim. Eu não sei se depois ela fez algum curso de canto, alguma coisa, mas diz a lenda que ela nunca estudou nada sobre isso. E é uma voz Aham. perfeita. É. Não sei qual a porcentagem dessas pessoas na população, mas É, né? existem os gênios que nascem, mas a maioria, eu costumo dizer, se eu disser para um médico pediatra, opera aqui essa laringe, ele não vai saber fazer isso, porque ele não estudou e não se preparou para isso. Então, como a gente quer aprender, sair, dar uma super palestra, ou falar bem em público, ou gravar vídeos ótimos, se a gente não treinou? Então, E acho que a você gente é meio ótima injusto com a nisso. gente mesmo, né? Ah, total. Na psicologia a gente tem um lance de comparações injustas, né? A gente faz questão de se comparar com o melhor sem ter percorrido a jornada desse melhor. E a gente só olha o palco, né? Cadê o bastidor dessa pessoa? É. Então, de uma criança tímida, que não se comunicava legal, você se transformou numa palestrante. Porque você faz palestras e... E que treina palestrantes e pessoas que, assim, às vezes eu olho e falo, gente, essa pessoa tá na minha agenda. Então, pra mim isso... A gente tinha comentado aqui antes de começar o podcast da automotivação, autodisciplina. Quando eu vejo o quanto eu consigo fazer diferença na vida das pessoas, e mesmo de pessoas que já estão lá em cima, bombando, falar, olha o quanto faz sentido trabalhar isso, trabalhar a voz. e acaba não sendo só a voz, no fim das contas. Pelo que eu tô entendendo,
É muito mais do que isso, é uma comunicação e expressão, como se diz, né? Como você expressa, como essa voz ou esse movimento articular do maxilar combina com o resto das tuas expressões, Uhum. né? Quando você grava um vídeo, você acaba vendo isso. Tem gente que, como você falou, fala só daqui para baixo, né? Aqui em cima é uma máscara imóvel, Sem expressividade. sem expressividade. Ou as pessoas fazem alguma. Quando eu comecei a gravar vídeos e aparecer, eu tinha um tique de arregalar os olhos. Então você só sabe que você faz isso se você faz, pra você se auto-perceber e ir mudando. Então eu falo que eu trabalho 4 pilares. O primeiro começa com a voz. Mas a partir do momento que você encontrou a sua voz, que eu digo que é a sua voz autêntica, a voz que representa quem você é, que você se reconhece, que você escuta um áudio e você gosta de se ouvir. Que essa é outra dificuldade que o pessoal geralmente tem. Escuta um áudio que é... Uma pergunta depois pro pessoal. Que nota você daria pro áudio do WhatsApp que você se escuta ali de 0 a 10? 4. Vou marcar na tua mentoria lá, porque eu acho uma voz muito chata, não reflete quem eu sou. Sei lá, não sei, é bem esquisito mesmo isso. Então, eu falo assim, a gente tem que chegar pelo menos no 8, porque tem gente que nunca vai se dar 10 e tudo bem. É. Mas pelo menos no 8 tem que ser uma voz que você fale, puxa, tem gente que fala assim, Letícia, eu não gosto de gravar vídeo. Aí eu começo, você gosta de se ouvir? Se a pessoa não gosta nem de se ouvir, como ela vai fazer um vídeo e depois vai aprimorando aquilo? Fica mais difícil. É, mas vídeo pra mim é mais tranquilo, assim, a voz. Eu acho que o WhatsApp deve ter alguma coisinha nele ali que o áudio fica meio estranho, não fica? Ah, eu faço Não. um exercício com as pessoas, elas separarem isso. Por exemplo, vamos ver agora só a sua imagem no vídeo. Porque é diferente. Quando a gente olha a nossa imagem mais a voz, é um resultado. Quando a gente vê só a nossa imagem, a gente tem uma percepção diferente dos nossos gestos, expressões. Quando a gente vê só o áudio, quer dizer, escuta só o áudio, a gente tem outra percepção. Então, outro exercício que o pessoal pode fazer é pegar um vídeo, assiste só o vídeo, sem a voz. Depois só a voz, fecha o olho. Nossa, arrasou. E depois junta os dois. Que aí você consegue se autoavaliando, se percebendo. Mas aí você falou de 2, faltam 2. Os 4 Então, a voz, você encontrar essa voz que realmente você gosta é a de se sua. ouvir, te represente e transmita a credibilidade. O segundo ponto, como que eu gero conexão com as pessoas? Porque eu falo, não adianta você falar super bem, você gostar de se ouvir, se você é uma pessoa que não gera conexão. É verdade. Porque eu conheço gente que fala super bem, mas é só isso. E o restante? Então, a partir da voz, eu vou para essa parte de como que eu percebo as pessoas e gero conexão. E aí eu faço isso através dos 4 estilos de comunicação. A gente tem 4 estilos universais, que é o analítico, o expressivo, o amável e o condutor. E só pela voz você já consegue saber mais ou menos qual que é o estilo predominante dessa pessoa. Então, se eu chego para conversar com alguém, ela tem uma voz que é muito ascendente, uma voz que está sempre subindo. Então, ela fala, por exemplo, olá, tudo bem? Eu sou a Letícia, prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto super importante. Tá sempre subindo, uma voz que é mais boazinha. Eu sei que, com certeza, essa pessoa é de um estilo bem mais amável do que condutor, que tá lá na outra ponta. Olha. E eu sei que essa pessoa, ela é movida mais à aceitação, que eu preciso perguntar mais a opinião dela para ela se colocar. Porque como ela busca aceitação, nem sempre ela vai se posicionar. Então, se eu não pergunto, ela não traz opinião. Se eu vou para outro extremo oposto, se eu tenho uma voz mais descendente, uma voz que vem mais pro grave, a pessoa que fala, olá, tudo bem? Eu sou a Letícia, prazer estar aqui para falar de um assunto super importante. Eu falo, pô, essa pessoa é mais movida a resultado, mais direta. Então, pelo nosso ouvido, né, pela nossa voz, eu consigo perceber e gerar mais conexão com essa pessoa. Porque eu digo, não é porque você é uma pessoa super condutora que você vai se comunicar bem. Entendi. Porque às vezes vem alguém pra mim e fala assim, Letícia, eu sou super assertiva, sou direta ao ponto. Mas acho que eu preciso melhorar alguma coisa. E aí fala assim, ser direta ao ponto não significa que você é assertiva. Porque pra mim assertividade tem a ver com efetividade da sua comunicação. Se você é uma pessoa condutora e precisa passar a mensagem para um liderado seu, para qualquer pessoa que é mais amável, e você já quebra esse rapport logo de cara pelo seu tom de voz,
essa conexão, Isso é consertável? é consertável. Porque na hora que você sabe que existe isso e você consegue perceber formas diferentes de falar, eu falo, ó, agora você tem a ferramenta, você sabe utilizá-la e agora é ir percebendo os resultados no seu dia a dia. Então, na hora que essa pessoa mais condutora, por exemplo, percebe que, nossa, agora eu tô percebendo que o pessoal realmente tá entendendo o que eu tô dizendo pra eles. Porque muitas vezes, quando eu pego, por exemplo, a maioria dos líderes que eu atuo, eles são mais condutores. E aí eles reclamam. Ah, o pessoal não tá me entendendo. Nem sempre fazem o que eu tô dizendo. Às vezes tem retrabalho. Porque às vezes essa pessoa vai tão direto ao ponto que Falta faltou um o contexto. carinho, né? Falta um calor, falta, não sei. Não sei se tem a ver com isso também. Não, e às vezes falta até o contexto mesmo. Ele acha que às vezes é meio óbvio, falta Entendi. informação. E às vezes o amável tava ali, ou o analítico, que é uma pessoa que precisa de mais informação, uma pessoa que é mais analítica, mais voltada a dados. Como que é? Então, o condutor, ele abaixa a voz mais no fim, aí caloroso, como é que O é? amável, O ele amável, ele sobe. sobe, e o analítico? O analítico, geralmente, é aquela pessoa mais monótona. É flat, assim. É aquela pessoa que é bem mais racional. Então, ela fica mais naquele lado do cérebro racional, falta a melodia. Uhum. Então, o pessoal pode ver, por exemplo, um vídeo do Luiz Fernando Veríssimo. Você pega o livro pra ler, você lê com o seu tom de voz na sua mente, mas na hora que você escuta ele falando, é aquela voz super monótona. E a pessoa acaba tendo uma comunicação. Ele é menos comunicativo, geralmente o analítico, mas quando ele se comunica, ele é prolixo. Entendi. E Porque qual é o outro que faltou? o último é o expressivo, que é o oposto do analítico. O expressivo é aquele que já é naturalmente mais expressivo, tem modulação na voz, mas geralmente ele fala mais do que escuta. Então, tem que trabalhar essa escuta também. E é movido Cuidar. a reconhecimento. Ou seja, se você fala que eu sou o máximo, eu já fico animadinho, eu consigo manter a energia alta. Agora, se você não me traz um feedback, nenhuma pista que eu tô indo bem, eu fico. Eu murcho, é isso? Isso também. E a partir do momento que você sabe sobre isso, então, por exemplo, eu tô conversando com alguém que é mais analítico. Então, peraí, se eu sou uma pessoa mais condutora, que eu geralmente trago só a informação do resultado, essa pessoa vai querer saber o porquê desse resultado, como eu cheguei nele. Eu vou ter que ter uma reunião que eu vou marcar com mais tempo. Então, aí tá a conexão. Eu não posso ser só falar assim, ah, não, eu falo desse jeito e sou assim e pronto. E os outros que me entendam. Calma, para gerar conexão, vamos trabalhar isso, vamos perceber melhor o outro. Então, entra aqui junto da conexão, você trabalhar a sua escuta ativa, perceber o tom de voz das outras pessoas. Eu acho uma coisa interessante isso que você tá dizendo, porque às vezes as pessoas não querem ter trabalho, né? Elas querem. E eu acho que justamente isso, quando bate na dor, ela fala, nossa, tem alguma coisa que não tá dando certo, tô fazendo tudo certinho, mas tem algum ponto ali que tá falhando. Então a pessoa só quando começa a experimentar a dor de não chegar no resultado que ela queria, é que ela vai pensar então em trabalhar essas questões e tudo. Geralmente as pessoas quando entram para mentoria estão nessa fase. O que elas falam? Assim, tipo, não consigo. Quais são as queixas mais frequentes que você encontra? Eu falo que tem dois extremos. Eu falo, geralmente tem os bonzinhos, que é mais voltado para o pessoal amável, que tem essa mais insegurança de falar em público ou de se posicionar. E tem geralmente outro extremo também, que são os mais agressivos, que geralmente são os mais condutores, que geralmente a queixa é essa mesma, agressividade. Eles falam assim, Letícia, agora tá vindo eu tô recebendo feedbacks de que eu sou uma pessoa agressiva, ou de que eu falo de um jeito um pouco ríspido. E aí eu crio conteúdos no meu Instagram também que tocam nessa dor. Porque geralmente a pessoa que recebe esse feedback, ela não sabe o que fazer direito. É verdade. E às vezes ela nem é, né? E às vezes ela não é, mas a forma como ela fala transmite isso. Então eu fiz um post que é um dos que mais estão bombando agora lá no meu Instagram, que é justamente o diário de uma pessoa que é vista como agressiva. Olha. E aí tá vindo um monte de gente, eu tô até com um problema agora no direct. Porque eles um querem... monte de gente mandando mensagem que tá se reconhecendo nisso. Qual que é
o Insta pra galera ver esse post? É Letícia Pacheco Voz. Ó, Letícia Pacheco Voz. Vai lá ver se é agressivo. Se for, você já dá um jeito. Porque, gente, o mundo precisa de mais amor. Eu não tô tolerando muito... Gente muito assim, sabe, impositiva. Eu acho que faz muito sentido isso que você tá dizendo. Você sabe que eu lido com 2 adolescentes, né? Então, às vezes, a vozinha tem que ser uma vozinha tão legal pra convencer essa pessoa a fazer o que mami quer, né? E nem sempre eu consigo, meu bem. Então, solta uma dica aí pra lidar com adolescentes. Você tem alguma coisa? Bom, aí você pode usar as estratégias da persuasão. Você pode ir pra sedução, ou... Eu costumo dizer que você tem que trazer uma voz um pouco mais firme, se você quer dar uma ordem, mas que não seja agressiva. Qual que é a diferença de uma voz firme para uma voz agressiva? Boa pergunta. Porque geralmente, principalmente as mulheres, são as que mais se queixam disso pra mim, tá? Letícia, eu tô sendo vista como muito agressiva. Porque geralmente quando a gente vai ficando mais tensa, a nossa laringe ela vai subindo, fica mais tensa e mais aguda. Então a mulher, quando perde um pouco ali o emocional, ela às vezes é vista como histérica, como agressiva. E o homem, às vezes, não. Ele só fala um pouco mais forte, não é visto tão agressivo assim. Então eu digo, primeiro vamos relaxar essa laringe. Tem um exercício que eu passo pro pessoal também, que é segurar a laringe e fazer uma massagem. Ai, gente, que delicinha! Você tá fazendo aí? Aposto que você tá fazendo, certeza. Realmente soltar. Olha. E aí, nesse momento, geralmente, quem tem essa voz geralmente mais agressiva, começa a falar, puxa, você tá estralando tudo, tá meio estranho. E aí eu falo, agora fala de novo. Aí a voz já tá mais baixa, mais neutra. Então, a diferença de uma voz firme para uma voz agressiva é que a agressiva tem tensão. A neutra tá assim, completamente descansadinha. E você... Bonitinha. E para transmitir credibilidade, você não precisa trazer tensão ou mais volume na voz. Um tom tranquilo. Eu vou dar um outro exemplo. No começo da minha trajetória com fonoaudiologia, eu trabalhei muito com professores, professoras. E aí tinha o pessoal que trabalhava com crianças. Então, os professores que trabalham com crianças, coitados, eles gritavam, eles sofriam, ficavam com nódulos nas pregas vocais. Porque o que aconteceu? Elas começavam a falar tão alto quanto as crianças e a voz ficava tão aguda quanto as das crianças. Então, nenhuma criança escutava, que a sua voz se confundiu com a delas. Na hora que você faz o contrário, traz um tom de voz mais baixo, mais grave, as crianças escutam. Ela para pra ouvir, porque, né? Porque é uma voz diferente, uma voz mais firme. É. Então, que tem uma voz mais firme, começa tirando a tensão, você vai transmitir mais autoridade e a pessoa vai te ouvir mais. Você sabe que no consultório, às vezes, quando eu encontro pessoas com as quais eu me identifico em alguma dor que eu tive no passado, eu consigo talvez me colocar um pouco, né, nesse lugar e compreender. E aí eu percebo que é tão gostoso, né, quando a gente consegue ajudar alguém que tem uma dor que foi a nossa em algum momento. E eu fico pensando como para você deve ser recompensador ter vivido essa história, né, dessa dificuldade. Fala um pouquinho, se você quiser, obviamente, dessa dificuldade sua e como essa vivência impactou e impacta, né, o seu trabalho, porque acho que te torna uma pessoa mais de verdade, assim, não sei. Eu acho que quando eu escuto alguém falando da dor dela, primeiro eu já crio aquela conexão e eu já crio uma esperança muito grande nessa pessoa. Então, uma vez eu recebi esse feedback de uma mulher, falou, nossa, eu já fui conversar com outra fonoaudióloga, com outro profissional de comunicação e eu achei que era um negócio meio pronto, assim, que ela ia me colocar pra eu fazer. E quando eu vim falar com você, eu falei, nossa, ela realmente entende e eu não tenho a menor dúvida que você vai resolver meu problema. Então, geralmente eu recebo esse feedback das pessoas de um acolhimento muito grande e delas não terem dúvida de que vai valer a pena. Então, acho que isso me ajuda a criar essa conexão tão grande com as pessoas que me procuram. E na hora que eu vejo elas evoluindo, né, eles e elas, atendo mais mulheres, mas também tenho homens, é muito gratificante. E às vezes eu digo, eu acredito mais na pessoa do que ela mesma. Então, hoje mesmo, antes de ter a mentoria em grupo, eu tive uma mentorada individual, que quando ela chegou para trabalhar comigo, ela estava totalmente desacreditada.
ela veio para trabalhar comigo pelo feedback de uma headhunter, que falou assim, olha, primeiro você tem que ter confiança na sua voz, senão você não vai conseguir se recolocar em lugar nenhum. E aí ela veio trabalhar comigo já totalmente desacreditada que ela conseguiu algum outro trabalho. E no final ela era empreendedora. Então, ela trabalhou no mercado corporativo, foi empreender, faliu e queria voltar para o mercado corporativo. Então, ela estava totalmente desacreditada dela, a voz mostrava isso, então era uma voz que falhava, era uma voz baixa, uma voz que não transmite confiança. Como ela ia fazer um processo de entrevista desse jeito? Como interfere, né, na Ninguém- percepção do recrutador ou da... E ninguém ia comprar, entre aspas, as ideias dela. E aí, trabalhando nessa questão da voz, ela falou, não, Letícia, eu descobri, trabalhando a voz, que eu não quero voltar para o corporativo, não. O que eu quero é conseguir voltar à minha empresa, me reerguer. E a gente foi trabalhando isso, trabalhando a voz, trabalhando ela contar da história dela, porque ela não fazia autopromoção, ela tinha uma história super bacana e não falava disso. Resumindo a história, agora ela vendeu 6 palestras, Olha, arrasou. e a gente sabe o ticket de palestra qual que é. E aí, dentro dessa palestra, também trabalhei a estrutura com ela. A ideia é que ela venda a consultoria dela em seguida. Então, ela tá retomando e não precisou voltar para algo que, na verdade, não fazia sentido para ela. Ou seja, você foi muito além da voz nesse trabalho. Mas ela chegou por um feedback de voz. Mas quando eu escutei ela, eu falei, não, peraí. Eu acreditei muito mais nela do que ela estava Do que ela acreditando mesma. nela. É. E ela até fala, Letícia, eu não acho que eu vou conseguir, imagina. E eu falo, não, vamos treinar primeiro, se assiste. E vamos começar. Então, eu estimulei ela a mandar proposta, fazer algumas coisas. Então, eu acabo indo... Eu falo que eu sou um pouco intrometida, às vezes. Porque eu quero tanto que a pessoa se dê bem, eu falo que eu quero que ela vença na vida e vença cada vez mais. Que eu acabo falando, não, vamos lá, vamos fazer alguma estratégia para você vender sua consultoria, sua mentoria. E eu coloco isso na minha mentoria também. Então, às vezes a pessoa não espera que eu vou trabalhar algum ponto que às vezes ela fala, não sei se tem a ver ou não com o seu trabalho, mas como eu enxergo que a pessoa precisa daquilo, eu acabo interferindo. E você gosta? Eu adoro. Você É se assim. encontrou nesse trabalho? Eu tenho até dificuldade, hoje mesmo estava com meu noivo fazendo isso. Como que eu conto melhor o que eu faço aqui no Instagram? Eu falo que a cada hora eu tô pivotando ali a minha bio. Então tava lá, voz da liderança. Aí hoje eu já coloquei, eu ajudo as pessoas a atingirem seus resultados por meio de uma voz e de uma comunicação autêntica. Porque eu falei, meu foco é que as pessoas atinjam seus resultados. Como a gente faz isso trabalhando a voz e a comunicação. E você me mandou um pouco da tua história e tal, e eu vi ali que você vem, assim, você estudou muito, você trabalhou muito, você se esforçou muito, né, para chegar nesse nível de conhecimento, que é o seu nível de conhecimento. Então, a ideia de você ter se encontrado nisso e sentir alegria todos os dias é maravilhosa, no fim. E é isso que me faz Não sei se isso entra um pouco... O que eu quero dizer aqui? Às vezes o pessoal fala assim, Letícia, não pode ser workaholic, hein? Por mim, eu trabalho todos os dias, super tranquilamente. Você é aquela que acorda segunda-feira feliz? Que dá raiva nas pessoas? Porque eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Tipo, segunda, 7 da manhã, eu tô lá, contentinha da minha vida. Eu te acordo, nossa, amanhã vou ajudar tal pessoa a fazer a palestra de sei lá o quê. Ou, nossa, olha que legal, amanhã eu vou... Porque às vezes a pessoa já me conta o que ela quer trabalhar. Porque os clientes mais antigos que já resolveram, como posso dizer, os problemas de comunicação, eles me procuram para trabalhar algumas coisas específicas. Então, Letícia, eu tenho uma reunião de conselho com a empresa daqui a uma semana, eu quero passar com você. Então, eu já vou animada pensando nesse desafio. Que é maravilhoso. Depois, porque qual que é a graça do desafio, né? Quando a gente conquista, aquilo nos dá gás pra gente seguir ainda mais adiante, né? E quando eu olho esses desafios, por exemplo, uma C-Level trabalhando reunião de conselho comigo. E aí, peraí, você vai ver meu currículo fonoaudióloga. Onde que tá o... E eu digo que a minha principal, apesar de ter estudado muito e de continuar estudando, eu digo que a minha principal universidade são com meus próprios clientes.
Porque na primeira vez que alguém me trouxe, Letícia, quero trabalhar uma reunião de conselho. Eu fiquei assim, Tá. vamos lá. Então, eu aceito os desafios, deixo claro pra pessoa até onde eu posso ajudá-la. E assim, tem sido um resultado muito legal, então... E assim, aqui eu gosto muito de gente, né? Então eu gosto de tocar, assim, as pessoas, aprender com elas, entender um pouco a trajetória delas e o que elas aprenderam com isso. Dentro da tua história, eu gostaria de saber, assim, de um desafio que você teve muito grande, uma dificuldade, algo que você passou e quais as virtudes que você precisou recrutar ou potencializar, você já tinha, mas era pequenininho, para poder vencer esse desafio, esse momento da tua vida. Eu acho que a minha infância, acho que dá pra resumir como o principal desafio. Eu tive uma origem bem humilde, sempre estudei em escola pública. E apesar das pessoas às vezes falarem, não, mas escola pública é fácil, pra mim era terrivelmente difícil. Tudo, seja a questão de não me adaptar à escola, porque eu sofria bullying o tempo todo, porque eu era mais tímida, mais fechada, então você é o alvo. E outro ponto, porque mesmo eu sendo a tímida, mais fechada, geralmente o pessoal acha que você vai ser a CDF. Você fica calada ali, o pessoal acha que você tá estudando, você tá indo super bem. Não, tinha uma baita de uma dificuldade. Pra mim, enquanto eu tava na sala de aula, eu não tava aprendendo nada. Porque o que acontecia? Isso só foi descobrir com 18 anos, tá? Eu tinha um transtorno do processamento auditivo central. O que que é isso? É quando você até escuta bem, só que a forma como você processa os sons, às vezes tem algum desvio ali. Falando de uma forma bem simplificada aqui. Então eu tava lá, mas sempre tinha ruído, porque tinha muitas crianças. Então prestar atenção no alvo ali, né, na professora, era muito difícil, porque esse ruído me atrapalhava. Era como se eu não processasse a informação se tivesse muito ruído ao redor. Então eu digo que... Aí você não conseguia compreender o sentido do que estava sendo dito, se você não focasse muito. É isso? eu nem conseguia manter o foco, na verdade, porque Então eu não conseguia manter o foco, também não tinham bons relacionamentos ali. Eu venho de escola pública, então eu posso dizer que não havia ninguém ali que falasse, mãe, vai lá fazer um teste, um PAC ou qualquer coisa assim, né? Ou tinha? Não Porque tinha. escola pública vai com a galera, né? Tá meio largada ali, era isso. E também porque o processamento mesmo, ele só começou a ser mais... Ele começou a ser descoberto em 97, aqui no Brasil. Pela minha orientadora de mestrado, que é a professora Liliane Desgualdo. E ela começou a trazer isso pra cá mais em 97. Então, até falar realmente sobre processamento auditivo demorou muito. Entendi. Então, imagina. Acho que nem na escola particular o pessoal ainda falava disso. Então, eu tinha essa dificuldade. E aí, eu não conseguia aprender direito, não conseguia me relacionar bem ali, era tímida. Pra mim, esse foi o principal desafio da minha vida, essa parte da... Acho que eu vou colocar do 0 aos 18 anos, uma parte bem grande. E aí, quando eu trabalhei o processamento, e eu comecei a perceber melhor os sons, perceber melhor as pessoas, porque eu tava ouvindo melhor, essa professora, ela disse que o processamento auditivo alterado é como se tivesse um cisco no seu olho. Você até enxerga, mas você enxerga de uma forma... E como você sempre enxergou assim, você não sabe que isso é errado, é alterado. Mas quando você trabalha o processamento e se livra disso, é como se você tivesse tirado o cisco do seu olho. E como faz isso? Aí é trabalhando realmente essa questão dos sons, de como você processa. São sessões de fonoaudiologia nas quais você vai trabalhar trabalhando isso. essa questão dos sons, sim. Olha que interessante. Gente, fono é tudo. As pessoas não dão valor e não entendem direito o que um fono faz. Isso aqui é uma coisa muito legal que você está contando. Uhum. E muita gente faz a mínima ideia do que é processamento auditivo ainda. Então, eu até convidei essa professora para também fazer uma entrevista e falar, conte tudo sobre o processamento, para que mais pessoas possam saber sobre isso. E aí você foi descobrindo, olhando para trás para tua trajetória e você foi assim percebendo um monte de coisa. Deve ter caído várias fichas assim do que te aconteceu. Sim. E aí eu pensei assim, gente, eu tenho que correr atrás de todo esse tempo perdido entre aspas. Então eu digo que hoje eu
gosto de estudar, de trabalhar, porque pra mim é como se a vida começasse depois dos 18 anos. E é por isso que hoje eu incluo também, por exemplo, quando chega alguém na minha mentoria, mesmo que seja em grupo, e eu passo algum exercício que é mais auditivo ali, a pessoa não percebe, aí eu já chamo ela de lado, falo, olha, eu vou te mandar uma triagem do processamento. E assim, eu já peguei vários casos de adultos que achavam que não tinham nada e tinham uma alteração ali. É isso que eu ia te perguntar. Será que não tem muita gente subdiagnosticada que experimenta um monte de dificuldade e de repente não Tem sabe muito. que é isso, né? E isso não afeta o QI da pessoa. Porque muita gente acha que, então o processamento a pessoa é meio lenta. Lerdinha? Pode ser um pouco mais lenta no sentido de processar as informações, mas isso não interfere no QI dela. Tanto é que a maioria das pessoas que eu conheço é até mais inteligente, porque ela teve que batalhar muito mais. E, enfim, então pra mim, essa parte é o meu principal desafio. E as minhas virtudes, eu tive que desenvolver muito a autodisciplina e automotivação. Então eu lembro que na fase de de prestar o vestibular, a minha mãe saía de casa às 5 da manhã para trabalhar. Eu acordava, eu peguei os livros do meu primo, que estudava no Objetivo, ia lá com o livro dele, sentava na cama da minha mãe, que já tinha ido trabalhar, meu pai também, enfim, e ficava lá fazendo os exercícios do Objetivo. Cara, isso é muito autodirecionamento, né? É muita autodisciplina. Porque eu tinha essa ideia de, se eu não passar numa universidade, o que eu vou fazer da vida? Sim. Então, como é que eu faço isso? E aí, sorte que eu tinha um primo também que teve um bom estudo, me emprestou e eu fui atrás disso. Então, essa autodisciplina desenvolvida desde então, pensando que eu queria crescer na vida. E para isso eu tinha que estudar num bom lugar, eu precisava, enfim. E a automotivação. Porque muitas vezes eu não acordava com vontade de fazer isso. Então, essa automotivação me ajudou a conseguir manter o processo. Porque tem muita gente que pensa lá na frente, eu quero conquistar isso. Mas se você não tiver autodisciplina e automotivação para fazer o processo acontecer, que é o dia a dia, que é a parte chata, você não consegue chegar lá na frente. Às vezes a gente vê, né, alguém falando, por exemplo, mas para eu ter essa automotivação é como se eu precisasse parar, respirar e olhar o que eu quero sempre, assim, colocar, mas por que que eu estou fazendo isso? Porque eu quero chegar ali e isso pode servir como uma energia extra para fazer essas coisas, né? Não sei qual que é a tua fonte de como é que era esse mecanismo na prática, assim, a automotivação? Num primeiro momento era muito isso de quero vencer na vida. Sabe? Desde coisas simples, eu quero poder comer o que eu quiser. Arrasou. Uhum. E hoje isso é uma coisa muito básica pra mim, mas lá atrás, imagina, era uma coisa muito difícil. Pra mim era, não, peraí, hoje tem posso comer quantos bifes eu quiser hoje? Como assim? Tem escolha, né? Tem escolha. E então foi tudo isso, e hoje acho que o que mantém essa automotivação é muito ver os meus clientes também desenvolvendo isso, e mesmo quem já tá lá na frente, começar, conseguir olhar e falar, puxa, eu também posso melhorar, mesmo já tendo alcançado esse patamar. Porque não tem teto, né? A gente vai evoluindo, acho que até o último dia das nossas vidas. Pelo menos eu sempre penso assim, eu quero evoluir sempre, eu nunca vou parar de aprender e de buscar ajudar as pessoas. Acho que nisso a gente combina bastante também, né? Essa vocação para melhorar o outro, para poder fornecer. E falar em fornecer uma palavra de esperança ou qualquer coisa, olha para sua câmera ali, traz uma mensagem para as pessoas, algo inspirador que possa fazer as sinapses dessas pessoas se iluminarem. É uma frase que eu digo sempre, tá? Que quem não é visto não é lembrado, mas quem não é ouvido também não é. Então se faça ser ouvido. Você com certeza tem uma mensagem importante, a sua voz ela merece ser ouvida. Começa a colocar isso para as outras pessoas que você vai se surpreender com o quanto você pode ajudar muitas pessoas, o quanto você pode ser ainda mais reconhecido pelo que você já é. Muito bem. E eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Quero dizer que foi inspirador realmente poder te ouvir sobre a sua trajetória, aprender bastante sobre a voz e esse instrumento poderoso que a gente tem.
E é isso. Entrem nas redes sociais para seguir a Letícia, para aprender com ela. Quero te agradecer muito por ter estado aqui. Obrigada, viu? Eu que agradeço o espaço e por ter estado aqui. É isso aí. Estamos terminando mais um Sinapticamente. Quero agradecer a você pela companhia, pela audiência. Quero deixar aí aquele toque que já é conhecido da gente. Cuida de você e a gente se vê em breve. Beijão e até lá.